Deus para que o Senhor fale aos nossos corações, que seja uma bênção. Amém? Amém. Então vamos começar. O tema é a integridade da doutrina cristã. Primeiro, o que é integridade? Se a gente for lá no dicionário procurar, significa inteiro, completo. Mais do que isso, honestidade, retidão. Quando nós falamos que uma pessoa é íntegra ou íntegro, significa que é uma pessoa reta, honesta, cumpre os seus compromissos, cumpre a sua palavra. E a palavra de Deus é reta, é honesta. É uma palavra verdadeira, que dá frutos disso. O que significa a palavra doutrina? É um ensino sistematizado das verdades encontradas na Bíblia Sagrada. Em outras palavras, significa regras e normas contidas aonde? Na Bíblia. Nós não estamos falando aí de usos e costumes que algumas igrejas colocam pela maneira em que os membros interpretam a Bíblia. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de regras que estão na Bíblia. E é bem importante a gente frisar o seguinte, que aquilo que realmente é pecado, era pecado, é pecado e vai continuar sendo pecado. Depois a gente vai ler os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, nós vamos ver isso. Por exemplo, mentir é pecado. Era pecado no Brasil, continua sendo pecado aqui na América. Né? Nós não podemos mentir. E vai continuar sendo pecado em qualquer lugar do mundo que nós estivermos. E isso, por exemplo, mentir, o que é? É uma regra, é uma norma, é uma doutrina bíblica. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou tentando passar para vocês? Amém. Na introdução, eu coloquei aí um pouquinho com as minhas palavras, tá? Nós vamos ver o seguinte, que a Bíblia é o manual de vida do cristão. Tem que ser a Bíblia, é a bússola, tá? Que nos conduz. Só podemos aceitar a doutrina da Bíblia. Ou seja, uma vez em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não podemos mais aceitar o que é religião A, ou B, ou C, uma determinada filosofia de uma determinada religião. Não. A nossa filosofia de vida tem que ser a Bíblia, a nossa regra de fé, a nossa maneira de viver. É na Bíblia que nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Se eu quero ser uma boa mãe, eu tenho a resposta aqui na Bíblia, de como ser uma boa mãe. Se eu quero ser uma boa esposa, se eu quero ser uma boa patroa, como tratar os meus funcionários, tem resposta na Bíblia. Se eu quero ser uma boa funcionária, tem resposta na Bíblia. Eu tenho que ser honesta com os meus patrões, trabalhar como se eu estivesse trabalhando para Deus, com alegria. Eu não posso aproveitar que o patrão saiu e ir lá dormir. Entendeu? São coisas que a Bíblia contém a resposta. Eu quero investir o meu dinheiro, como que eu vou investir o meu dinheiro? A Bíblia fala, e tem na linguagem de hoje, um trecho muito interessante para a gente tentar diversificar pelo menos em 3 áreas diferentes o dinheiro da gente. Porque se você colocar todo o seu dinheiro, todo o seu investimento de uma vida toda em uma determinada coisa, e aquilo cair, né? Se é na Bolsa de Valores, por exemplo, a Bolsa caiu, você perdeu tudo. Se é no imóvel, como aqui nos Estados Unidos, o imóvel desvalorizou, você perde todo o seu dinheiro. Mas quem conseguiu, por exemplo, investir um pouquinho no Brasil, um pouquinho aqui, equilibrou um pouco mais do que quem investiu só aqui. Talvez quem investiu todo aqui, se tivesse lido a Bíblia e tivesse realmente observado as regras e o modo de viver, o ensino bíblico, teria diversificado. E o prejuízo seria menor. Então, os irmãos estão entendendo? A Bíblia tem a resposta para tudo na nossa vida. E se nós queremos realmente entrar no céu e sermos abençoados nessa vida, nós precisamos ter a Bíblia como regra de fé. Amém. Amém? Então
Vamos lá? No ponto 1, a doutrina bíblica e o homem. Alimentando a alma. Então o que está escrito? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual que é a palavra que sai da boca de Deus? A Bíblia. Então imagine o seguinte, nós como seres humanos, nós temos o quê? O nosso sistema imunológico. O que é esse sistema imunológico? É aquele sistema que está lutando o tempo todo para que as bactérias, as doenças, os vírus não nos atinjam. Não entre, a gente fique doente, com gripe, com tuberculose, com qualquer doença. Certo? Uma vez que nós estamos bem alimentados, nós temos carboidratos, vitaminas, ácido fólico, uma série de nutrientes no nosso corpo, que os alimentos produzem para a gente, quem come bastante vegetal, frutas, uma série de coisas, nós estamos com o nosso sistema imunológico o quê? Mais forte. E nós adoecemos menos. Os irmãos já perceberam isso? Principalmente no inverno, aqui nos Estados Unidos, que é muito rigoroso. Falando espiritualmente, também, tá? Nós temos o nosso sistema imunológico espiritual, vamos dizer assim. Quanto mais eu leio a palavra de Deus e mais eu aprendo da palavra de Deus, primeiro que a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não adianta eu ficar orando, jejuando 1000 horas se eu não leio a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, através do Espírito Santo, vai produzir no meu coração, na minha mente, o quê? Fé. Eu vou acreditar que Deus está trabalhando em meu favor e que Ele vai fazer o sobrenatural, que Ele vai fazer o impossível, o que nenhum homem, nenhum sistema, nada, nem ninguém pode fazer na minha vida. E quando eu estou lendo a palavra de Deus também, eu sou bem alimentada. Então eu não vou aceitar qualquer doutrina que as pessoas vierem falar comigo. Opa, isso daqui não soa bem. Será que você pode falar para mim onde está na Bíblia? Se a pessoa escuta e conhece a Bíblia. Não é bem assim, então não serve para mim. Eu vou começar a fazer como está escrito na Bíblia. Examinar tudo e retende o bem. Aquilo que é bom, que está de acordo com a Bíblia, eu vou reter. E aquilo que é ruim, eu vou deixar e não vou praticar. Então, a palavra de Deus vai alimentar a minha alma. O que é alma? Os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas vontades. Isso é alma, tá? O apóstolo Paulo, por exemplo, admoesta Timóteo. Timóteo era o filho dele espiritualmente falando. Ou seja, ele pregou e ele ensinava a palavra de Deus para Timóteo. A ensinar a Bíblia a tempo e a fora de tempo. Para que o povo estivesse firme na palavra de Deus e pudesse resistir ao pecado e vencer. Então veja bem, quando nós vamos a uma igreja, nós temos que observar uma coisa. Há um tempo para tudo, é o que eles chamam de liturgia. Então tem o tempo de cantar, tem o tempo de testemunho, que é maravilhoso a gente ouvir o que Deus tem feito na vida das pessoas e tudo mais. Tem o tempo de oração, antes de começar o culto, para que Deus abençoe. Mas tem um tempo que é o mais importante do culto, que é o tempo da pregação. Então, tem que haver esse tempo, porque é o tempo em que vai ser ensinada a palavra de Deus. E esse tempo, conforme Deus estiver usando o irmão ou a irmã que estiver pregando, o Espírito Santo vai estar o quê? Trabalhando no coração, gerando fé. Convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Conforme eu vou escutando a palavra de Deus, ou eu me alegro, estou sentindo a presença de Deus, ou então eu começo a chorar e sentir tristeza de acordo com a vontade de Deus, que eu estou fora da vontade de Deus, e o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida e eu vou me arrependendo, para que eu possa um dia entrar no céu, para que realmente haja arrependimento na minha vida, eu possa pedir perdão, deixar de praticar aquele pecado e poder entrar no céu. Então, por isso é tão importante a palavra de Deus.